Fecha um pouco os olhos por um instante e percebe como o seu corpo chegou até aqui. Talvez seus ombros estejam duros, a mandíbula apertada, a respiração curta. Talvez você esteja tentando parecer bem por fora, mas por dentro existe uma sensação de alerta, como se algo pudesse dar errado a qualquer momento. E é exatamente por isso que você está aqui, porque, quando o coração fica em vigilância, a alma procura um lugar seguro. E hoje, esse lugar não é uma ideia, não é um pensamento positivo, não. É uma promessa vazia. Esse lugar é Deus. Deixa eu falar com você de um jeito simples e direto. Você não foi feito para viver com medo. Você não foi criado para atravessar o dia com o peito travado, esperando a próxima notícia ruim, o próximo ataque, a próxima decepção. Existe um tipo de cansaço que não vem do corpo, vem do espírito. É o cansaço de se proteger o tempo todo, do prefer to do, de desconfiar de tudo, de carregar o peso de si. Mas hoje eu vim te lembrar de uma verdade antiga, firme, e que não depende do que você sente agora. Deus é a tua proteção. Deus é o teu refúgio. Deus é quem te guarda quando você não consegue se guardar. Então fica comigo até o final, porque nós vamos fazer uma oração de proteção, uma oração de livramento, uma oração de cobertura. E eu creio que enquanto você ora, algo dentro de você vai desacelerar. Não porque o mundo mudou em segundos, mas porque o céu toca o seu coração. Se evoca poder. Coloca a mão no peito por um instante. Sente o coração batendo e, com toda a sinceridade que você tiver, fala com Deus aí dentro. Senhor, eu preciso de proteção. Eu preciso do teu livramento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora, imagina comigo uma cena. Você está numa estrada antiga, e a noite está descendo. O vento passa, as sombras se alongam, e você percebe que não enxerga tudo. Essa é a vida. Tem partes do caminho que você não vê. Tem perigos que você não percebe. Tem intenções que você não sabe. E é aí que a proteção de Deus se torna tão preciosa, porque Deus não protege só do que você conhece. Deus protege também do que você não vê. Talvez hoje você esteja se sentindo exposto a palavras, exposto a gente mal intencionada, exposto a inveja, exposto a ataques sutis, aqueles que começam como uma pequena pressão. E quando você percebe, já te roubaram a paz. Você pode até estar pensando, mas por que comigo? E essa pergunta às vezes nasce da dor de quem tenta fazer o bem, e mesmo assim, encontra. Só que eu quero que você ouça isso com calma. Existir oposição não significa ausência de Deus. Muitas vezes, é exatamente o contrário. O inimigo não perde tempo com quem não carrega propósito. E aqui a gente precisa ser muito equilibrado. Nem tudo é ataque espiritual. Eu sei, às vezes é consequência, às vezes é rotina, às vezes é ansiedade acumulada. Mas existe sim uma realidade espiritual. E quando você ora, você não está falando para o vazio. Você está se alinhando com o Deus vivo. A Bíblia diz que o Senhor é escudo ao redor dos seus. Escudo não é uma parede que te prende, é uma proteção que te acompanha. É cobertura em movimento. Hoje, eu quero te conduzir numa oração que cobre 3 áreas: a sua mente, a sua casa e o seu caminho. Porque o livramento de Deus não é só me tirar de um perigo grande. Às vezes, é Deus te livrando de uma decisão errada, de uma conversa que te destruiria, de um lugar onde você não deveria ter ido, de um laço escondido. Então, começa assim, bem simples, do jeito que você tá, sem enfeitar, sem tentar falar bonito, porque Deus responde sinceridade. Senhor meu Deus, aqui estás tu, e aqui estou eu. Eu me apresento diante de ti nesta hora, com tudo o que eu sei, e com tudo o que eu nem consigo explicar. Tu conheces o meu dia. Tu conheces meus medos. Tu conheces as minhas fragilidades. Pai, eu confesso, há momentos em que eu tento me proteger sozinho ou sozinha. Eu me fecho, eu desconfio, eu antecipo, eu crio cenários. Eu fico em alerta. Mas, hoje eu escolho descansar debaixo da tua guarda. Senhor, coloca sobre mim a tua proteção, como um manto, como uma sombra fresca no calor do dia.
como uma fortaleza no meio da tempestade, que a tua presença me envolva agora. Eu peço, Deus, guarda minha mente, guarda meus pensamentos, guarda minha imaginação, guarda meus sonhos. Que nenhum pensamento de terror tenha autoridade sobre mim, que nenhuma imagem de tragédia crie raiz no meu coração, onde a ansiedade tenta dominar, sopra teu espírito e acalma, onde o medo tenta mandar, fala mais alto com tua paz. Onde a culpa tenta me prender, lembra-me do teu perdão. Senhor, eu peço livramento de toda armadilha, da armadilha que vem com pressa, com sedução, com atalhos, da armadilha que vem com palavras doces, mas intenções amargas, da armadilha que vem disfarçada de oportunidade, mas tem veneno escondido. Pai, abre meus olhos para o que eu preciso ver e fecha portas que eu, na minha ignorância, tentaria abrir. Se algum caminho hoje parece bom, mas não vem de ti, corta com misericórdia. Se alguma pessoa se aproxima com intenção errada, afasta com sabedoria. Se alguma conversa seria laço, interrompe com amor. Deus, protege minha casa. Protege o lugar onde eu descanso. Protege os meus. Protege minha família, meus filhos, meus pais, meu cônjuge, quem mora comigo e quem está longe, mas faz parte do meu coração. Que o Senhor coloque teus anjos ao redor, guardando entradas e saídas. Que a paz habite nos cômodos. Que a tua luz visite os cantos escuros. Que toda opressão seja quebrada. Que toda confusão seja silenciada. Senhor, se houver contenda, dá espírito de mansidão. Se houver palavras pesadas, dá domínio próprio. Se houver ressentimento acumulado, derrama cura, porque às vezes a maior ameaça dentro de casa não é o que está do lado de fora, é o que vai crescendo por dentro. Pai, eu peço proteção também no meu caminho, na rua, no trabalho, na escola, nos deslocamentos, nas decisões, nos contratos, nos encontros, nos telefonemas, nas mensagens. Livra-me do acidente, do assalto, do engano, da trapaça, da injustiça. Livra-me daquilo que eu não tenho como prever. E, se for necessário mudar a rota, dá-me sensibilidade para obedecer. Senhor, existe uma proteção que a gente não vê, mas sente. É quando você está quase fazendo algo e, de repente, perde a vontade. É quando você ia por um caminho e, sem entender, escolhe outro. É quando você ia responder com raiva e algo te segura por dentro. Eu peço, guia-me assim. Hoje, Deus, livra minha boca do que não deve ser dito. Livra minhas mãos do que não deve ser feito. Livra meus olhos do que não deve ser visto. Livra meu coração do que não deve ser desejado. Porque o livramento não é só de fora para dentro, é de dentro para fora também. E agora eu quero falar diretamente com aquilo que te persegue na mente. Você pode estar sendo atacado ou atacada por lembranças, por traumas, por frases que te marcaram, por vozes internas que repetem: você vai perder, vai dar errado, não vai acontecer. Em nome de Jesus, isso não vai governar você hoje. Deus não te deu espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. Então respira e recebe essa verdade, como quem recebe um cobertor em noite fria. Eu não sei qual é a sua batalha específica. Talvez seja no ambiente de trabalho. Gente que te provoca, te persegue, te emberra. Talvez seja na família menos um clima pesado, um ciclo repetido. Talvez seja uma ameaça real, um processo, uma decisão, uma pessoa instável. Deus não é indiferente a nada disso. Ele vê o que você não consegue provar. Ele conhece a intenção por trás de cada gesto. E ele sabe como livrar. Agora, eu quero que você imagine uma luz sobre você. Uma luz tranquila, firme, dourada. Não é luz que denuncia você. É luz que te cobre, luz que te protege. Luz que afasta o que é treva. Senhor, levanta sobre esta pessoa a luz do teu rosto. Que a tua presença seja como um selo sobre ela. Que o inimigo não encontre brecha. Que toda porta aberta pelo medo seja fechada pela fé. Pai, eu te peço, sela este coração com paz, porque o medo abre rachaduras. A paz fecha. O medo chama o pior. A paz chama Deus para o centro. Então derrama paz agora.
Se existe alguma palavra lançada contra você, maldição, inveja, desejo do Queda, eu quero que você ouça isso. Palavra nenhuma é maior do que a palavra do Senhor. O que Deus abençoa, ninguém amaldiçoa. O que Deus guarda, ninguém toca. Senhor, quebra toda palavra de destruição e transforma em testemunho. Que aquilo que foi dito para ferir, não prospere. Que toda seta lançada volte sem efeito. Que toda intenção escondida seja frustrada. E Deus, livra esta pessoa do auto-sabotar. Livra do impulso que joga fora o que foi construído. Livra do vício que enfraquece a alma. Livra da fuga que parece alívio, mas vira prisão. Dá força para dizer não ao que destrói e sim ao que cura. Pai, visita agora os lugares mais íntimos, onde ela se sente vulnerável, onde ela se sente pequena, onde ela tem vergonha, onde ela tem medo de ser abandonada. Entra aí, Senhor, e coloca segurança, porque quando o coração está seguro em Deus, ele não se desespera com facilidade. Ele chora, mas não desaba. Se entristes, mas não se pede. Ele atravessa a noite, sabendo que existe manhã. Agora eu quero te conduzir numa declaração de fé bem no estilo oração, na palavra. Sei voca puder. Repete aí dentro, com calma, como quem vai selando a mente. O Senhor é meu refúgio. O Senhor é meu escudo. O Senhor guarda minha entrada e minha saída. Eu não estou sozinho ou sozinha. Deus vai me livrar hoje. E quando você diz hoje, você está dizendo: Deus, não é só no final da história. É no meio do caminho. É neste dia comum. É nesta noite. É nesta hora. Senhor, eu te peço livramento do que está em curso agora, daquilo que já começou e que parece difícil de parar. Interrompe com tua mão forte. Confunde planos maus. Desfaz alianças perversas. Traz à luz o que está oculto. E se o livramento for interno, livra do pânico, livra da paranoia, livra da tristeza que escurece tudo. Faz agora, Senhor. Cura o sistema por dentro, acalma o corpo, toca o coração. Pai, eu peço proteção sobre o sono desta pessoa, porque a noite é um lugar sensível. Às vezes o corpo deita e a mente começa a correr. Às vezes o silêncio vira palco de lembranças. Mas hoje não. Hoje, que o quarto seja um lugar de paz. Que a cama seja lugar de descanso do guera. Que pensamentos intrusivos percam força. Que a respiração se alinhe. Que a presença de Deus encha o ambiente. Senhor, se houver opressão espiritual, eu peço que o Senhor expulse agora. Onde há trevas, coloca luz. Onde há peso, coloca leveza. Onde há perturbação, coloca silêncio santo. Eu oro também por proteção emocional. Livra esta pessoa de se explicar para quem não quer entender. Livra de se humilhar por migalhas. Livra de insistir em portas fechadas. Dá discernimento para reconhecer limites e coragem para respeitá-los. Pai, livra menos a de se misturar com aquilo que a contamina. Livra menos a de ambientes que drenam. Livra menos a de conversas que envenenam. Dá sabedoria para escolher com quem andar e para quem abrir o coração. Senhor, coloca ao redor dela pessoas certas, conselheiros sábios, amigos leais, irmãos na fé, e afasta o que é falso, o que é duplo, o que é manipulador, que a verdade prevaleça. Agora eu quero tocar num ponto muito importante. Às vezes você pede livramento, mas continua andando com o coração aberto para o medo. E o medo vira uma casa. Deus quer te livrar também dessa prisão. Então eu te pergunto com carinho: qual é o medo que você alimentou sem perceber? O medo de perder? O medo de ficar sozinho ou sozinha? O medo de não dar conta? O medo de ser traído? O medo de adoecer? Entrega isso agora. Senhor, eu entrego o meu medo. Eu coloco isso nas tuas mãos. Eu não vou mais dar comida para esse pensamento. Eu não vou mais fortalecer essa sombra. Eu escolho crer que o Senhor é maior. E agora, Deus, eu te peço um sinal interno. Aquele descanso que chega sem explicação. Aquela certeza mansa que diz: vai ficar tudo bem, porque Deus está aqui. Derrama isso agora.
Seivoca Puder. Imagina uma fortaleza. Pedra firme, portão forte. Lá dentro, silêncio. Lá dentro, abrigo. Essa fortaleza é o Senhor. Não é um lugar distante, é uma realidade espiritual disponível. Você entra, você fecha o portão do lado de fora. Não com paranoia, mas com fé. Você não está fechando para a vida, você está fechando para o terror. E você se senta, por dentro, seguro ou segura. Senhor, faz isso na alma desta pessoa, que ela entre no teu refúgio. Que ela pare de viver exposta, que ela aprenda a se esconder em ti, como a criança que corre para os braços do pai quando ouve um trovão. Pai, eu oro por livramento financeiro também. Livra do golpe. Livra da dívida injusta. Livra do desperdício. Livra do desespero que faz tomar decisões ruins. Da provisão. Abre portas de trabalho, da criatividade e disciplina. Eu oro por livramento na saúde. Livra do mal oculto. Livra do agravamento. Livra do diagnóstico errado. Conduz aos médicos certos, aos exames certos, ao cuidado certo, e derrama cura, Senhor, conforme a tua vontade. Eu oro por livramento nos relacionamentos. Livra do abuso, livra da manipulação, livra da traição, livra de vínculos que prendem a alma, e conduz a relacionamentos de paz, respeito e verdade. Senhor, eu oro por livramento no espiritual, que esta pessoa tenha fome da tua palavra, desejo de oração, sede do que é santo. Livra do esfriamento. Livra da indiferença. Livra da culpa que afasta. Puxa de volta para perto. Agora, eu quero que você faça um gesto simples. Abre as mãos. Como quem entrega algo, mesmo que seja só um movimento pequeno. Esse gesto fala com o seu interior. Ele diz: eu solto, eu entrego. Senhor, eu entrego tudo o que me ameaça. Eu entrego o que eu sei e o que eu não sei. Eu entrego o que está claro e o que está oculto. E eu recebo a tua proteção, e eu declaro sobre você: Deus vai te livrar hoje, não porque você mereceu, mas porque Ele é bom. Não porque você controlou, mas porque Ele governa. Não porque você previu, mas porque Ele vê. Você não vai ser alcançado ou alcançada pelo que foi enviado para te derrubar. Você não vai ser dominado ou dominada por esse medo. Você não vai ser engolido ou engolida por essa confusão. O Senhor te sustenta. E se o livramento vier como direção, não vá, espere, fique em silêncio, procure ajuda. Que você tenha humildade para obedecer, porque obedecer também é. Agora eu oro uma bênção final sobre você. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Em nome de Jesus, eu selo esta oração com fé. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde a sua mente e o seu coração. Amém. Se essa oração falou com você, escreve nos comentários: Deus vai me livrar hoje. E se você puder, compartilha com alguém que está com medo, com alguém que precisa de proteção. Permanece em paz, anda com calma. Você não está sozinho ou sozinha. O Deus que te ouve em secreto vai te guardar no caminho. E hoje, Deus vai te livrar.